Fala galera, tudo beleza? Olha eu novamente aqui, mais um exercício para finalizar, né? Vai ser o exercício 4. Vou trabalhar mais 3 pirâmides aqui, talvez 6, não sei, e troncos de cone, ou troncos de pirâmide, para a gente visualizar o que acontece se a luz for natural, né? Só uma diferença básica, mas vamos lá. Nesse a gente finaliza a ausência e incidência de luz na pirâmide e no tronco de pirâmide, beleza? Vou fazer só umas 3 peças de cada, tá bom. Trabalhar a pirâmide primeiro. Para quem não chegou de paraquedas agora, eu me chamo David. Olá, tudo bem com você? Sou David, professor de desenho, e essas são aulas de desenho de perspectiva artística. Estamos na segunda etapa das aulas. Essa segunda etapa, é a etapa da ausência e incidência de luz no objeto. É quando você determina a volumetria de qualquer tipo de objeto, né? Estamos na segunda figura geométrica, que seria a pirâmide. Provavelmente tem uma subsequência dela aí, que é o tronco de pirâmide. Vai acontecer a mesma coisa com o cone. A gente tem o cone e temos o tronco de cone, né? Tá chegando lá. A gente chega lá. E por final, e tem a cilindro e por final a esfera, que é tão legal. Mas vamos lá, olha aí, ó. Tem uma pirâmide, vou fazer mais uma aqui. Nessa vez agora eu vou trabalhar com uma luz artificial. Pensar na problemática da luz artificial. A diferença é que a luz artificial ela pode ser tão parecida com a luz do sol, se uma luz muito intensa, ou não, pode ser uma luz mais suave, como a luz natural de uma fogueira ou uma vela. No final, a problemática é a mesma, tanto para um quanto para o outro. Eu acho que não muda muito, não. Pronto, em 3 pirâmides, vou trabalhar só 3 troncos de pirâmide aqui. Vou colocar um mais frontal aqui para mim, como se estivesse sendo representado com um ponto de fuga. Só mais uma aqui. Vou colocar um pouco mais estreito a base. Pronto, vamos lá. Vamos começar a dar volumetria a essas peças, né? Trabalhar agora com luz artificial. Né? E estamos no plano aqui, então beleza. Só pensar, né? Tentar elaborar a problemática para transformar isso na representação em tons de cinza. E aí a gente resolve a volumetria. Né? Vamos lá, vamos supor que eu tenho uma luz tocando exatamente. Vou começar a luz de frente. De frente ou de lado? De lado aqui, tá bom.
tocando nesta face aqui, lateral. Uma luz tocando exatamente nessa face aqui, lateral. Uma lumináriazinha aqui. Pronto. E qual é o ponto oposto a esse ponto aqui? Seria nesse triângulo aqui de trás. Ó. Então, esse triângulo aqui de trás, eu já sei que ele é o ponto inicial de ausência de luz. Não quer dizer que ele está totalmente preto. Nesse caso aqui temos atmosfera, né? Então, temos uma luminosidade atmosférica que ilumina toda essa área, ilumina as peças também pelo lado em que a luz não toca diretamente. E temos o plano, que é o chão aqui. O próprio chão ele já rebate essa luz. Porque a luz ela se propaga em sentido retilíneo, radial e retilíneo, ela não curva. Imagine aqui você tem uma esfera. Imagine que você tem uma elipse aqui, outra elipse aqui. Todas essas direções aí, todas essas direções, é possível você visualizar o que seria a representação dos feixes de luz, todas as direções. Ele só não volta, uma luz não faz curva, ela sempre segue em sentido retilíneo. Ela pode rebater, tocou no lugar, ela rebate, beleza. Então vamos lá, essa face daqui está totalmente iluminada. Tá, eu tenho que decidir que cor ela é. Que cor ela é? Ela é verde, ela é azul, é amarela, é vermelho, laranja, lilás, não sei, enfim. A cor que eu decidi, se não for branco ou se não for preto, ou eu não deixo assim, se não for branco eu não posso deixar assim, se for preto eu posso pintar todo, porque é o preto, eu tô recebendo, visando com preto, eu já chapo logo, beleza. Mas se não for nenhuma nem outra, eu tenho que representar a sua nuance em tons de cinza. Então vou imaginar aqui, ó, vou fazer um tom de cinza aqui, vou imaginar que ela é vermelha, pronto, mas é vermelho. Essa pirâmide é vermelha, ok. Qual o ponto oposto desse aqui de trás? Então, esse triângulo aqui de trás ele já vai ter que estar um pouco mais intenso o vermelho do que esse daqui, porque está recebendo bem menos luz, é o ponto oposto, não tem luz direta. Tem luz rebatida e tem luz assim, tem iluminação atmosférica, né? Tem essa luz rebatida pelas micropartículas de água e tem a luz rebatida no plano. Então, tudo bem, aqui atrás não está a mesma coisa, mas também não é preto total. E a lateral, o que acontece? A mesma coisa aqui no fundo, só que um pouco mais claro ainda, porque está mais próximo ainda dos pontos de feixe de luz. Isso aumenta a luminosidade nessa lateral. E tem um chão para rebater aqui. Então eu vou trabalhar o mesmo tom de cinza aqui do lado e depois eu vou só intensificar onde precisa. Aqui eu vou representar o que seria o mesmo tom de verde. E aí depois eu venho imaginando aqui, ó, se o ponto está tocando aqui, a luz passa direto, essa área aqui próxima à aresta ela é mais iluminada. Ela então eu deixo. O que acontece mais aqui para trás já fica menos iluminado. O que acontece aqui embaixo, a luz se propaga, volta. Então é como se aqui para trás, ó, aqui mais para trás, toda essa área aqui é uma área que é mais escura, tem menos intensidade, né, de propagação de luz, mesmo que rebatida. Ela tem menos, então, nessa área eu trabalho um pouco mais a luminosidade. Ausência, na verdade eu trabalho mais a ausência de luz nessa área, né? Aqui atrás posso deixar um pouco mais escuro. Pronto. Já gostei desse aqui. Não tá todo pretão, é a parte lateral. A parte de trás já fica mais escuro do que isso aí, mas eu não tô vendo, né? Já fica um pouco mais escuro do que isso. Vamos supor que a luz agora está tocando aqui de frente. Vou botar assim de frente. Só tem 3 peças, né? Na aresta. Vamos tocar na aresta, ó. Na aresta aqui atrás. E essa luz artificial que acontece aqui nesse vermelho aqui na frente. Se for uma luz muito intensa, tinha esquecido. Se for uma luz muito intensa, beleza, eu vejo o vermelho por completo, é como se fosse a luz do sol. Mas se não for uma luz muito intensa, se for uma luz artificial com menor intensidade que um holofote grande, o que acontece? Vindo aqui para as extremidades, ó, eu já começo
a deixar essa área um pouco mais escura do que a parte de cima, a parte central. Sempre tentando imaginar ao redor. Entender isso aí, porque como a luz não tem tanta intensidade para chegar até todos os extremos, a gente não sabe que tamanho é isso, né? A gente não tem noção da dimensão disso aqui. Eu estou fazendo isso aqui, mas pode ser que sejam peças enormes. Isso aqui é um vão, um galpão também enorme. Essa luminária seja uma luminária enorme. Então a gente não sabe o quanto de intensidade de luz está aqui. A gente é que tem que decidir isso aí quando for desenhar. Nós vamos decidir isso. Então vamos lá. A luz está tocando na aresta, nessa aresta aqui de trás. Qual oposto é ela? Essa aresta aqui da frente. Então, se ela está tocando aqui atrás, ilumina os dois lados por completo. Se for uma peça com cor, tem que ter um tom de cinza. Você não faz nada de trabalho a lápis sem entender que existe do tom mais intenso ao tom mais claro. Já pedi isso em alguns vídeos atrás, aí, quando eu comecei as aulas de volumetria do objeto. Se você puder, pega uma foto com muitas cores, com tudo, sei lá, pega uma foto da cidade de Xangai, sei lá, no centro da rua de Xangai, tá cheio de letreiro luminoso, tá cheio de coisa colorida, uma feira, não sei, qualquer coisa. Transforma essa foto em tons de cinza. Vocês vão perceber que todas as cores têm um tom de cinza relativamente diferente. Não são todos iguais. Tem tom de cinza que é um pouco mais intenso, tem tom de cinza que é um pouco mais claro, tem um tom de cinza que é um pouco médio, nem lá nem cá. Isso quer dizer que quando você faz um desenho artístico, você tem que ter essa noção de que as cores têm que ser representadas em tom de cinza, beleza? Então vamos lá, o oposto aqui seria, aqui eu vou fazer o tom de cinza dos dois lados lá, e se for uma luz realmente não muito intensa, saindo desse ponto lá atrás, vindo aqui para frente, ela vai perder intensidade. Né? Vou fazer isso aqui, mas... vou fazer diferente, vou fazer o contrário. Luz na frente, ausência de luz atrás. Luz na frente, ausência de luz atrás. Fiz o contrário agora, para poder representar aqui. Ó. Vamos supor que seja uma cor, sei lá, roxo. Roxo mais clarinho, assim, meio que azulado, mais azulado. Então venho aqui com o que seria o tom de cinza para representar isso. E se a luz não for uma luz muito intensa, que é a problemática aqui, saindo desse ponto aqui, ó, e vindo tanto para um lado quanto para o outro, eu vou ter que decidir essa inclinação da luz. Ó, eu vou escurecer mais para as extremidades. Então, aquele roxo que eu tinha aqui no início, quando ele perde intensidade, ele já fica um pouco mais escuro vindo para o lado. Entenderam agora o que acontece? Pronto, seria isso aí. Ó. E o que acontece com as duas faces que estão atrás? Estão realmente com total ausência de luz, mas como tem a atmosfera aqui do lado e tem o chão para rebater, essas duas partes são mais escuras do que essa parte daqui, mas não precisa fazer o breu total. Essa é mais escura, com certeza é mais escura. Ok? Vamos lá, vamos supor que a luz está tocando no vértice aqui em cima. Vou trabalhar esse, que é igual aos outros dois que eu fiz da aula passada, porém aqui no caso a gente tem a problemática de que a luz não é uma luz tão intensa. Então eu vou imaginar o que seria o tom, aí vamos supor que seja marrom claro. Marrom claro. Pronto, aí o marrom claro. Se a luz aqui de cima ela é muito intensa, pronto, fechou. Tudo claro, o oposto é a base, tá no chão, eu não vejo, tá ok. Mas se não for uma luz intensa, o que é que eu faço? Eu venho aqui, ó, e trabalho essa nuance do marrom, que é claro, fica um pouco mais escuro à medida que ele vai saindo dessa parte de cima, que é a parte principal de luz. Talvez esses desenhos sejam... Eu faço assim porque eu quero construir para vocês verem. Mas talvez seja mais interessante vocês fizerem a forma sem o pontilhão. Ou então faz com a representação das arestas escondidas e depois apaga. Só para ver como é que fica sem essa...
Tem essas linhas, porque a linha auxiliar, ela dá uma sensação de que é um desenho tridimensional, só que vazado. Sempre que eu olho, eu fico imaginando que o objeto é vazado. Esse aqui mesmo que está bem menos, ficou até melhor. A sensação é melhor. O que acontece com essa lateral aqui é a mesma coisa, eu não vejo. E o que acontece com essa lateral aqui, a mesma coisa também, eu não vejo. E ela vai ficar mais escura embaixo, vindo para cima, né? Pronto, tomara que tenha tirado aí as dúvidas de vocês. Ó, a volumetria da pirâmide. Fazer esses três aqui também com luz artificial, só para ter uma referência, né, diferente. Referência deles, dos troncos de pirâmide. Vamos supor que a luz está tocando nesse quadrado aqui de trás, nesse retângulo aqui de trás. Né? O oposto a ele é esse daqui. As laterais, está recebendo luz? Não, não está. Nem na lateral nem em cima. Não vou. Quero que a luz esteja exatamente aqui no canto, bem no cantinho, pegando nessa face daqui. Como se estivesse de um lado só, tocando aqui no centro. Então o que acontece? Essa parte é iluminada, essa parte de trás aqui é o oposto, porém tem atmosfera, então já vou pensando nisso. Ó. Se a luz ela passa daqui direto, aqui por cima, passou direto, né, passou pelos lados, aqui está bem mais distante, já recebe bem menos luz. Mas essa parte média recebe bem menos ainda do que as laterais. Bem menos por causa da atmosfera aqui ao redor. Então, ó, eu vou trabalhar uma área um pouco mais escura. Ele é mais escuro do que as laterais, né? Tem que ser. E aqui no centro, então, bem nesse meio aqui, é uma área que realmente é muito mais distante do que as laterais, as arestas. Eu posso escurecer um pouco mais ela. Seria isso aí. Então, o que acontece com as laterais? A mesma coisa, porém com menos intensidade, né? Só que eu tenho que imaginar que os feixes passam por aqui por cima, e aqui embaixo, em algum ponto aqui, ó, eles voltam. Então toda essa área daqui de cima, essa parte de baixo, ela vai estar um pouco mais escura. Então imaginando ó, como área, essa área aqui vai ficar mais escura, essa área aqui vai ficar um pouco mais claro. Mais claro. Contrário. Então eu vou aqui, ó, dou uma sombreada. E escureço essa parte média aqui. Lembrando que esse degradê ele tem que ser homogêneo, né? Então você trabalha essa área escura e tenta dar uma suavizada na textura. O que acontece com o outro lado? A mesma coisa. O lado de lá também vai estar tão escuro, um pouco tão mais escuro quanto as laterais. Essa parte de cima e a parte de baixo. Mas aqui embaixo eu acho que está um pouco mais distante, talvez fique um pouco mais escuro. E já que essa lateral minha ficou assim um pouco mais escura que o fundo, eu tenho que trazer esse contraste para cá. Ó. Então aqui ele já vai ficar um pouco mais e aqui tem que ficar mais ainda. Aí vamos lá. O que acontece em cima? A mesma coisa. A luz está tocando direto na face. Em cima não está recebendo luz direta, né? Só luz artificial. Tem atmosfera para rebater. Então o que é que eu faço? Aqui logo no início aqui ela recebe os feixes mais próximos. A atmosfera aqui mais perto. Rebate melhor. Então essa área aqui fica um tom médio. Porém também chegando no fim fica menos. Porque a gente sabe que a luz está tocando diretamente na face, né, que está lá atrás, a face anterior. Essa daqui, como se estivesse assim lá para o fundo. E essa daqui é a face que está à nossa frente, é a face oposta. Fazer a mesma coisa aqui tocando na aresta. Se toca na aresta, se propaga tanto nessa face quadrada de cima, quanto essa daqui de baixo. A peça aqui cor, sei lá, rosa. Então eu vou trabalhar aqui bem sutil, aqui bem suave, o que seria o tom rosa.
O que acontece com a lateral? A lateral não recebe luz direto. Qual o ponto? O oposto desse ponto é esse vértice aqui de baixo, né? Lembra? Tipo, eu tenho esse vértice aqui em cima, o oposto dele é esse vértice aqui de baixo. Então, nesse vértice daqui de baixo, esse seria o ponto inicial de ausência de luz. Então, daqui para cima, lá atrás, eu sei que está bem mais escuro do que a parte de cima. Por quê? Porque os feixes de luz passam e voltam. Então, o que acontece com a lateral? Tanto essa lateral daqui quanto a outra, ela vai estar num tom, um rosinha mais, um pouco mais carregado, bem suave. E nas laterais ele fica mais claro. Por quê? Porque a atmosfera está mais próxima. Ela dá uma leve iluminada nesse canto. Bem leve na lateral, bem leve. É o que acontece com essa peça. E se a luz estiver tocando exatamente, vamos lá, sei lá, vou botar nesse vértice aqui, vou pegar o oposto, escurecer o oposto. O oposto seria aqui, então, daqui para lá tá tudo escuro, de lá para cá tá tudo claro. Se for uma peça verde musgo, sei lá, verde musgo. Então vou trabalhar aqui um degradê para representar o que seria esse verde musgo. Tanto aqui em cima quanto aqui do lado onde eu não vejo, nem o outro lado que eu não vejo. Só que aí eu quero fazer o quê? Tá aqui o verde, tá recebendo a luz e tá aquele tom verde. O que acontece com o oposto? O oposto é esse ponto aqui de baixo, ele se propaga para as outras três faces, né? Essas outras três, tanto essa lateral quanto essa e a inferior. E essas três são os pontos, né? Esse centro aqui é o ponto inicial de ausência de luz. Nas três não está recebendo luz, porém tem o rebatimento, luz atmosférica. Então, eu vou escurecer aqui o ponto máximo final, mas à medida que ele vai vindo para frente, ele vai perdendo essa intensidade, ficando um pouco mais suave, porque aqui eu tenho as laterais, tem uma peça aqui, então você veja que eu vou tentar igualar, mas mesmo assim essa parte de trás, como não está recebendo luz direta, a luz é uma luz artificial, não é uma luz que ilumina muito, então eu posso escurecer um pouco mais. Se eu pensar em luz artificial ou luz de fogueira, que é uma luz que para mim é natural, porque é calor, mas ela não é tão intensa quanto a luz do sol, porque ela não tem a dimensão ainda, né? Não tem. Não vai ter uma fogueira tão grande assim que nem o sol, não vai ter o próprio sol. Mas aí eu percebo isso aqui. É por isso que eu faço assim, eu deixo ela mais escuro, ficando claro indo pra ponta, porque essa luz realmente é uma luz artificial mais sutil. Mas eu tenho que tomar cuidado para não escurecer demais. Beleza, galera? Então é isso. Finalizamos então pirâmide, a volumetria da pirâmide. Entendemos o que acontece com a luz e a sombra na pirâmide. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só perguntar, se eu consigo esclarecer. Não sou o retentor de todo o conhecimento, mas tudo que eu sei eu vou tentar passar para vocês. Beleza? Obrigado mais uma vez aí por assistir, por curtir e compartilhar. E até a próxima aula, que já será a aula do cone. Valeu, cheiro para todo mundo, beijo, até mais.